Pedro está aqui comigo, vamos conversar com o analista do indicador de boi gordo da Tagro, o Lucas Müller. Lucas é quem nos fornece diariamente as informações que a gente vê aqui no programa, né? O indicador de preço do boi gordo. Lucas, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Nós queremos saber de você. O que você tem a nos dizer para atualizar o mercado do boi gordo? O mercado futuro teve uma alta, as cotações estão sendo impulsionadas por oferta menor. O que você nos diz hoje, o atual cenário do mercado de boi gordo? Boa noite, Sadam. Mais uma vez é um prazer estar aqui presente no canal do Boi nessa linda sexta-feira à noite. Um grande prazer aí a todos os pecuaristas. Eu só gostaria de dizer que o meu retorno está um pouco alto, se você puder abaixar um pouquinho. Vamos sim, vamos baixar para que a gente possa conversar e tudo corra muito bem. Vamos fazer o seguinte, João Pedro está aqui. João, por favor, faça as honras da casa, fazendo sua pergunta para o Lucas. O Lucas, nós estamos vendo as exportações do Brasil igual ou um pouquinho maior que o ano passado em termos de volume. Você vê uma oferta de gado restrita, especialmente até uma pergunta que eu vou fazer para você nesse momento, é a questão qual é o percentual desse gado que os informam para vocês aí da Tagro, que foi confinado. Porque quando você olha os pastos, em boa parte das regiões, Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, eles sofreram muito com a seca, com o calor, com pouco volume de chuva. Nós estamos vivendo um momento meio complicado de animais prontos para abate e parece que isso reflete no mercado futuro, porque ontem nós estávamos olhando o mercado futuro para maio, que é um mês que tem típico de muito abate de fêmeas, descarte de fêmeas, ainda em alta, chegando a 250. Como é que vocês veem nesse momento essa situação? Esse gado que está indo para o abate hoje é animal que recebeu suplemento, ou confinado, ou terminação intensiva a pasto? Perfeito, João. Ótima pergunta. De fato, a gente vem recebendo aí, é uma estimativa, né? Mas cerca de 60% dos animais que a gente recebe são provenientes de pasto, mas isso depende muito de região. E, de fato, as nossas exportações elas ficaram quase constantes ao longo do ano, né? Apesar da queda do preço aí de uns 30%, né? Atingindo aí $4.500 agora no final do ano. E isso vem sendo impactado tanto por uma demanda externa um pouco mais fraca, né, com a economia da China dando indícios de que não está tão bem assim. E quanto à sua pergunta sobre nutrição e clima, de fato o clima impactou bastante a nossa produção, principalmente a produção a pasto do norte, estados como Bahia, Pará, Rondônia, norte do Mato Grosso. E esses estados aumentaram o descarte talvez precoce de animais, dado a prevenção de que eles não venham a perder peso com essas altas temperaturas. Mas apesar de aumentar a oferta no curto prazo, esse fator aí, essa piora do clima e da pastagem, vem a prejudicar a produção futuro, que pode gerar uma alta dos preços no futuro. Lucas, eu falo diariamente aqui, da divulgação do indicador de boi da Tagro, da metodologia de vocês. Vocês recebem as informações, tem um questionário enorme, muito rico de perguntas, muito detalhado, as pessoas passam as informações, pessoas que negociaram, né, os pecuaristas que negociaram com o frigorífico, respondem esse questionário, vocês processam essas informações e chegam a números. Nós mostramos aqui apenas um pequeno percentual dos números que vocês têm no indicador. Você separou para nós hoje 3 mapas, e eu vou pedir para colocar esses mapas na tela para que você explique o que você tem a dizer, por exemplo, sobre o diferencial de base, que é a diferença de preço entre a Praça de São Paulo, e aí nós estamos vendo com data de ontem, R$ 244,87 a arroba. Esse indicador é uma média ponderada dos últimos 3 dias
Então, 244,87. E a diferença, por exemplo, de preço do Pará, de Rondônia e de Mato Grosso, muito grande, na casa de 15%. Os preços são 15% menores. Na Bahia, mais ainda, 17%. O que isso tem a dizer para nós, Lucas? Perfeito, Zé. A gente, aqui no indicador do Boi Datagro, a gente coleta preços de quem faz negócio. Então, a gente coleta preços tanto da indústria frigorífica quanto do pecuarista. E por dia, todo dia, entre as 5h30 e 6 horas, a gente publica cerca de 200 informações. E aí eu estou trazendo as principais, eu acho que nos ajudam a entender o mercado pecuário atual. Aqui a gente está vendo o diferencial de base, né? Que, como você disse, é a diferença do preço dos outros estados à praça base de São Paulo. Um efeito muito legal que a gente pode ver é que o diferencial, principalmente do estado da Bahia, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, estão muito mais distantes da praça base de São Paulo do que era comum ao longo do tempo, né? Esse efeito ele é principalmente voltado pela falta de animais terminados em confinamento aqui em São Paulo, que liga com a pergunta que o João fez agora há pouco, e a gente pode ver esse movimento dentro do indicador de alguns frigoríficos aqui da Praça Base de São Paulo estarem buscando seus animais em outros estados, o que vem a reduzir o diferencial, principalmente desses estados mais próximos, né, como Goiás e Tocantins. Bom, nós temos um outro mapa que você nos trouxe, também com data de ontem, dia 7. Vamos colocar, pode colocar o próximo mapa, são 3 que o Lucas Müller nos mandou. Agora é o indicador, é o preço do boi em cada uma das praças. Mato Grosso, por exemplo, na casa de 210, quase 210, isso ontem, né? São Paulo, 244,87. Que leitura você pode trazer desse indicador de ontem, Lucas? Perfeito. Aqui a gente pode ver reflexo do diferencial de base, né, que eu comentei no mapa anterior. Eu acho que o destaque fica para o Mato Grosso, né, que é um estado muito grande, então tem uma grande diversidade de preços do norte e do sul. No fechamento do indicador de hoje, a gente tem que a mínima do Mato Grosso foi de 200, então ela superou o patamar aí de 200 e alguma coisa, né, saiu dos 190 por aí que ela vinha Nós na vamos última mostrar semana. Já vamos mostrar o indicador de hoje. Pode Perfeito. continuar, por favor, Lucas. Não, tranquilo. E eu acho que fazendo uma retrospectiva aí ao longo do ano, né, a gente viu que a cadeia pecuária passou por alguns choques, começou pelo embargo da China, depois o praça aqui de São Paulo chegou abaixo de 200 na média. Isso foi no dia 8 de setembro, quando chegou em R$ 196 o preço da arroba aqui em São Paulo, que dava uma queda de 32% desde o começo do ano. Mas a partir daí a gente vem recuperando, né? No último mês a gente teve uma alta de quase 5%, né? O nosso indicador bateu hoje, né, com o fechamento que vocês vão mostrar daqui a pouco, em 244,96, o que continua sendo uma queda, né, de 16% desde janeiro e 15% ao longo dos últimos 12 meses, mas o que é esperado para um ano de ciclo de alta oferta de animais. Ô Lucas, quando você vê o aumento da diferença de base, Mato Grosso, que hoje é o maior criador do Brasil, o maior polo criador e também terminador de animais, batendo recordes de abate, isso seria a questão de falta de mais frigoríficos habilitados para exportação, ô Lucas? Olha, João, é difícil dizer. A gente tem que esse movimento no Mato Grosso, que ele vinha sendo relativamente estável aos outros estados próximos dele, mas recentemente realmente a gente pode estar vendo esse movimento de maior diferencial de base. Mas é um movimento muito recente para a gente conseguir chegar a conclusões, principalmente sobre habilitações de frigoríficos, coisa nesse sentido. É mais provável que esse choque ele vinha do lado da oferta, né? Ou seja, do grande volume de animais ofertados para abate. Lucas, fica a pergunta aqui, eu vou mostrar um terceiro mapa, mas já fica a pergunta, até para o pessoal aguardar essa resposta. É um bom momento para vender boi gordo ou ainda é um bom momento para segurar o boi esperando uma valorização? Vou mostrar agora o mapa do... Pode colocar a escala de abate, que tem muito a ver com o preço pago pela indústria frigorífica.
Qual é a leitura, Lucas? Perfeito. Daqui a gente pode ver a escala de abate, né, que é a diferença entre o dia da negociação e o dia do abate. Alguns estados estão com uma escala mais longa do que o normal, por exemplo, a Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins, e outros estados estão com uma escala média, por exemplo, São Paulo, Rondônia, e outros estão com a escala curta, por exemplo, Goiás e Minas Gerais. Isso sim reflete, né, a disposição dos frigoríficos a comprarem animais. E respondendo a sua pergunta sobre se é um bom momento para vender boi, a gente aqui no indicador, a gente toma um cuidado muito grande com as informações que a gente fornece, porque querendo ou não, a gente trabalha com a estratégia de compra e venda tanto do frigorífico quanto do pecuarista, mas de forma geral, o ano de 2024 promete ser mais equilibrado do que esse ano, né? A gente ainda está num momento de alta oferta de animais, mas os pecuaristas que ouviram, assistiram o nosso programa aqui do Canal do Boi e viram as janelas de oportunidade de estar com milho barato, de estar com um sorgo barato, um animal de recria barato, eles conseguiram aproveitar e vão conseguir, muito provavelmente, tirar uma rentabilidade boa durante o ano de 2024, independente do preço da arroba. Lucas, vocês têm muito pecuaristas que fornecem dados para vocês, que tem o ciclo completo. Esse ano nós estamos vendo uma recuperação nas exportações de animais em pé, animais vivos. Isso afetaria alguns estados, como o Pará, por exemplo, que tem um diferencial de base tão alto em relação a São Paulo. O fato de ter condições de exportar animais em pé até seria uma maneira de você melhorar um pouco o preço médio do bezerro? Interessante a sua pergunta. A gente vê que em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália e até mesmo os países vizinhos aqui, como a Argentina e Paraguai, aumentaram a exportação de animais em pé. Então a gente pode ver que isso é uma tendência global, mas que no Brasil ainda é algo muito pouco significativo perto do mercado de abate como um todo. Esse mercado secundário de exportações e importações de animais vivos, seja para genética ou para recria em outro lugar, ainda sofrem muito com um alto custo tributário e um alto custo de frete, né, que acaba fazendo com que ele seja pouco representativo no mercado total brasileiro e acabe não influenciando tanto. Mas, de fato, é algo interessante para a gente ir acompanhando aí ao longo do tempo e para cada pecuarista ver se faz sentido não importar animais de outros estados ou até exportar a sua recria para outros países e para outras regiões. Vou chamar agora o indicador de preço de hoje. Nós mostramos agora há pouco o da data de ontem, dia 7. Já temos o indicador de hoje. Vou pedir para colocar na tela, até para que você possa, da Tagro primeiramente, para que o Lucas Müller, que é o analista do indicador de boi da Tagro, estão aí os números à vista. E São Paulo aumentou a máxima, né, Lucas? Semana passada, se não me engano, tinha negociação de 255, ontem estava 250, hoje já voltou, já subiu um pouco mais, R$ 252 por arroba, e o indicador fechou com quase R$ 245, uma alta de 0,04%. O que você pode nos dizer sobre São Paulo e as demais praças? Tivemos alta também Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Rondônia. Perfeito, Zadan. De fato, o indicador ele vinha nas últimas semanas aí com a máxima de 255, né, que são alguns negócios pontuais de alguns animais específicos, com a terminação de carcaça específica, né, um animal padronizado, geralmente próximo do frigorífico. E no mesmo estado, durante o mesmo dia, a gente pode ver também negócio de 230, né, que é algum animal com outras qualificações, provavelmente mais distante do frigorífico, ou em praças com uma menor demanda. Mas assim, quando a gente vê a variação do preço do boi ao longo do Brasil, conforme a gente conversou na minha última conversa aqui no canal do Boi, o cenário, ele por enquanto é de estabilidade, né? O boi, ele tá nesse patamar dos 240, 250, de vez em quando tem alguma negociação abaixo, 235, de vez em quando uma 255, mas de forma geral o cenário é de estabilidade. Essa bonificação é fruto do boi China, Lucas? E
E há uma expectativa dos associados de vocês em relação a essa missão chinesa que chegou ou está chegando no Brasil para vistoriar frigoríficos? Perfeito. Olha, essa bonificação que a gente usa de acordo com a metodologia do indicador do boi da Tagro, a gente inclui apenas bonificações que a gente chama de antes do boi tirar a roupa, né? Que seriam as bonificações que você negocia ao telefone, como, por exemplo, bonificação China, Europa e Hilton. Respondendo a sua pergunta sobre o embarque, o comércio chinês, a gente tem que para o próximo ano, alguns analistas estão esperando uma menor demanda chinesa, mas ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais ganhou participação no mercado chinês. E é muito provável que isso venha a continuar para o próximo ano de 2024, dado que o custo de oportunidade de você encerrar as negociações com um país que você é um grande parceiro comercial, no caso Brasil e China, é muito maior do que você diminuir as negociações com outros países, como por exemplo o Uruguai. Lucas, dentre as perguntas, né, que eu mencionei do questionário que vocês têm para quem faz negócios, tem um item que é alimentação na fase final do animal, perto da terminação, ou a pasto, ou no coxo, ou semi-intensiva. Mudou um pouco essa alimentação dos animais? A pergunta até tem sentido porque muita gente diz que no ano que vem, os insumos que baratearam este ano, milho, por exemplo, farelo de soja, no ano que vem eles estarão um pouco mais caros. O que as respostas do questionário dizem neste momento? Perfeito. Essa sua pergunta é muito boa porque ela se conecta com a nossa questão do diferencial de base. Acontece que a gente vê que aquela queda de preços que teve na arroba, quando ela chegou a passar abaixo dos R$ 200 aqui na Praça Base de São Paulo, desincentivou alguns confinadores da nossa praça paulista a diminuírem a sua produção nesse período, e isso pode ter sido um dos fatores que ocasionou essa recuperação agora no finalzinho do ano. E para as perspectivas do próximo ano, de fato, a gente tem aí que os futuros de milho bateram R$ 70, então essa janela de oportunidade de insumos baratos parece estar passando, mas ainda é muito cedo para dizer sobre essas cotações para meados e segundo semestre de 2024. Mas vocês sentiram por essas respostas que aumentou o número de animais terminados em confinamento, aumentou o semi-intensivo, aumentou a pasto? O que as respostas dizem? Perfeito. O que a gente pode ver é uma diminuição dos animais terminados em confinamento e aumento dos animais terminados a pasto e as que recebem algum tipo de raçoamento, né? Como, por exemplo, o TIP e o semi-confinamento. E isso, inclusive, é um dos fatores que incentivou os frigoríficos paulistas a buscarem animais em outras praças, como Goiás e Tocantins, o que estreitou o diferencial de base desses estados e a Praça Paulista. Lucas Müller, que é analista do indicador de boi da Tagro, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. Você fique à vontade, por favor, para se dirigir ao pecuarista do Brasil que acompanha você neste momento. Uma palavra em nome do indicador de boi da Tagro. Estamos chegando a mais um exercício, né, 2023. Perspectivas para 2024, Lucas. Perfeito. Aí agradeço a disposição dos nossos pecuaristas que sempre assistem ao canal do Boi e acompanham o nosso trabalho, reportam as suas negociações para o indicador do Boi da Tagro, que é muito importante para a gente trazer transparência para o mercado como um todo, viabilizar a proteção por contratos futuros, que acaba reduzindo os custos e promovendo maior saúde financeira das fazendas. Para as perspectivas de 2024, como eu disse, eu acredito que será um ano mais construtivo, né? Apesar do cenário de estabilidade, apesar do ainda elevado abate de fêmeas e oferta, a gente pode ver que o mercado doméstico ele está aquecido, o desemprego ele está baixo, e o que faz com que aumente o consumo de carne do Brasil e permita com que os preços se elevem durante o ano de 2024. Mas é muito difícil a gente ainda ter perspectivas, uma gestão completa tanto das receitas, mas principalmente dos custos, da proteção que você pode fazer às suas receitas e seus gastos, é muito importante para viabilizar
a saúde financeira da fazenda no longo prazo. Valeu, Lucas, muito obrigado, viu? Bom trabalho para todos vocês do indicador de boi da Tagro. Forte abraço. Obrigado e um prazer. Um abraço ao nosso Zilo, né? O grande Zilo, Beto Zilo também, que tem uma participação, a importância grande para a formação desse indicador de boi.